Bom, daí eu falei, olha, a gente vai ver o centro geométrico agora e tirar as dúvidas, né, para depois ver o momento de inércia, que junto com o centro geométrico vão fazer parte dos requisitos, digamos assim, para a gente saber se determinado objeto, uma determinada estrutura suporta uma carga, tá? Então, além de você saber o tipo de objeto, né, o tipo de material, claro que vai entrar nessa continha, você tem que saber coisas sobre a superfície desse material. Uma delas é o centro de gravidade, centro geométrico. A outra é o momento de inércia. Mas o que seria esse momento de inércia? Tá? O momento de inércia, a primeira coisa, ele tem que ter uma relação com o eixo de referência. Tá? Como a gente está no 2D, a nossa referência é o eixo x, y, ok? E ele é definido através da integral da área, tá? Dos produtos entre o infinitésimo da área que compõe a superfície. Infinitésimo, a gente fala o seguinte, é aquela partícula bem pequenininha, tá? Bem pequena, como se fosse assim, a gente partir uma área enorme em vários pedacinhos, ok? A gente chama de infinitésimo, tá? Infinitésimo da área que compõe a superfície e suas respectivas distâncias entre o eixo de referência elevadas ao quadrado. Como assim, respectiva distância entre o eixo de referência? Por exemplo, eu tenho meu infinitésimozinho aqui, em relação ao eixo x, a distância vai ser y, tá? Em relação ao eixo y, a distância vai ser x. Daí, se eu quiser calcular o momento de inércia em relação a esses pontos, eu vou ter dois. Eu vou ter um em relação ao y e outro em relação ao x. Bom, no caso do x, vai ser o y ao quadrado, tá? Porque daí vai ser y vezes dA, porque y vezes dA já é o centro geométrico, ok? Vezes y. Vai ficar y ao quadrado dA, tá? Integral da área, né? Então, em função da área. Do mesmo jeito com relação a y, tá? Então, a distância do objeto, né, do meu infinitésimo até o meu eixo y vai ser x. Então, eu vou ter x vezes dA, ou xdA, né? Então, vai ter x ao quadrado e a integral. Uma coisa interessante é, com relação à dimensão disso aí, sempre a gente vai ter elevada à quarta potência, tá? Porque aí eu vou ter, vai ficar L ao quadrado vezes L ao quadrado, né? Se a gente colocar assim, olha, a dimensão de J vai ficar, J é o nosso momento de inércia, tá? Vai ficar L ao quadrado vezes L ao quadrado, que dá L à quarta. Então, nessas unidades que eu estiver calculando o momento de inércia, eu vou ter milímetro a quarta, centímetro a quarta, né? Metro a quarta e por aí vai, tá? Ficou alguma dúvida sobre o momento de inércia? Tá. Ah, tem livros também. Nem sempre o momento de inércia vai ser dado pela letra J, né? Vai ter outros livros que vão nomear com outros nomes diferentes, tá? Então tem sempre uma troquinha aqui. A maioria dos livros que eu vejo ou é I ou é J, tá? Um desses dois, beleza? Então, se você tiver, sei lá, em outro livro, por exemplo, o Hibber, se eu não me engano, é I, o momento de inércia, tá? E aí você não estranha muito, não. Porque ele tem nomes diferentes em livros diferentes. É aquela velha questão da convenção, né? Tá, ficou alguma dúvida, gente? Então, resumindo aqui, o que seria esse momento de inércia? Seria um momento em um ponto em relação a toda a superfície, tá? Então, eu vou ter uma distância, vou ter um braço de alavanca, tá? Vou ter um braço de alavanca em relação ao eixo e eu vou ter essa relação entre o meu infinitésimo, que é a minha área, né? Em relação ao meu corpo todo. Por isso que vai dar ou x ao quadrado ou y ao quadrado, ok? O que isso vai impactar nos meus projetos, né? Qual é a importância do momento de inércia nos projetos?
Esse momento de inércia é uma característica geométrica que é muito importante, por exemplo, quando a gente for dimensionar elementos de construção. Quando a gente fala em dimensionar, é colocar uma determinada área, um determinado volume, com um determinado material e ter a certeza que aquilo ali vai suportar. Qual é o nosso meio termo aí? A gente tem que levar em consideração que o momento que a gente está calculando, né, as coisas que a gente está calculando, a gente está dimensionando para poder ela suportar. Então, o nosso meio termo é: eu não posso gastar muito material, porque daí vai ser economicamente inviável, né? Não posso colocar muito material, por exemplo, vamos imaginar aqui que vocês estão calculando uma estrutura para suportar uma célula de um reator, por exemplo, tá? Pessoal de engenharia química, né? Estou procurando uma estrutura, vocês vão pegar e comprar lá o material, pode ser de aço, pode ser de treliça de qualquer coisa, de alumínio, por exemplo. E aí vocês vão dizer, olha, esse reator vai ter, sei lá, 200 litros, tá? De material de solução nele. Então, se ele vai ter 200 litros, a estrutura que vocês vão fazer vai ser para suportar os 200 litros, mais o material do tanque, mais o próprio peso da estrutura toda. Então, vai suportar tudo isso aí, tá? Então, vocês não podem fazer uma estrutura com muito material, que sobre, né? Que seja muito além, então, porque isso aí vai sair muito caro. E vocês não podem fazer uma estrutura que tenha pouco material, né? Porque daí não vai suportar a carga. Pouco, quando a gente fala pouco com relação a pegar a carga. Todo mundo entendeu? Pessoal, vocês estão aí? Sim, professora. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Tá. Todo mundo entendeu? Então, quando eu quero dimensionar, então, uma das coisas que eu tenho que fazer é calcular esse momento de inércia, tá? Do material. Como se fosse um valor numérico que vai ser importante para eu dimensionar o elemento da minha construção, tá? Sempre vou comparar esses valores de momento de inércia com relação à resistência da minha peça, do meu material que está sendo construído. Quanto maior o momento de inércia da seção transversal de uma peça, maior será a resistência da peça, tá? Tudo bem? Aí muitas vezes você se depara com a seguinte situação: às vezes a peça ela é muito fina, tá? E aí, muito fina, tipo assim, até agora a gente está falando em padrões qualitativos, a gente não está entrando em detalhes de quantidade. Mas aí imagina que uma peça é fina, ela suporta uma determinada carga. Só que se essa carga é excedida, acontece um fenômeno que é a flambagem do material, dependendo em que posição ele esteja, tá? Ele pode flambar ou ele pode flexionar, ok? Essas duas coisas que aconteceu que eu falei, elas são coisas que a gente deve evitar, tá? Então, se a peça é muito fina, o que que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que reforçar nessa posição, já que ela está fina, ou eu tenho que escolher outro tipo de perfil, tá? Às vezes só a troca do perfil, às vezes é um perfil em L, um perfil em I. Só pelo fato de você trocar o perfil, e aí você vai mudar o teu momento de inércia, tá? Sem eu precisar, às vezes nem preciso trocar o material, só mudando o perfil, eu consigo com que esse material resista mais, tá? Por quê? Trocando o perfil, não mudei o material, meu momento de inércia aumentou, tá? Muitas vezes isso acontece, por exemplo, aí você vê coisas como que você tem tida como resistência baixa, por exemplo, macarrão, papel, né? São coisas que têm uma resistência baixa, mas que você muda essa questão do momento de inércia e ele consegue ter resistência para suportar cargas altíssimas. Como, por exemplo, no caso do macarrão, você consegue, com 800 gramas de macarrão, de 800 a 1 quilo de macarrão, você consegue
com que esse material suporte cargas acima de 100 quilos, tá? Só para vocês terem uma ideia que o fato de vocês mudarem o comportamento geométrico da peça de vocês, vocês conseguem, sem mudar o material, vocês conseguem que esse material resista a cargas maiores, tá? E aí você vê, por exemplo, que se eu tivesse em aula, eu ia mostrar para vocês. Existem peças que são feitas com papel, por exemplo, e elas suportam cargas altíssimas. E aquilo ali é feito de papel. E você fica, nossa, como é que o papel consegue segurar isso? O papelão, por exemplo, esse papelão que fazem caixa de papelão, dentro dele tem uma superfície, né, que é mais ou menos trançadinha assim. Não sei se vocês já viram a seção transversal do papelão. Vocês já viram? Sim. É mais ou menos assim, né? Uhum. Tem uns negocinhos assim, tá? Aí o que que acontece? Se fosse só essa folha aqui e essa aqui, talvez ele não resistiria tanto. Então, esse fato dele ter mais isso aqui dentro vai mudar completamente o momento de inércia do material, né? Porque daí, olha, se você tiver só esses dois aqui, o momento de inércia ia estar junto dessas duas folhas finas de papel. Como você aumenta isso aqui, ó, aumenta esse diâmetro aqui, você está, consequentemente, aumentando o momento de inércia desse material. E, consequentemente, você está aumentando a resistência dessa peça, ok? Papelão, eu acho que é o exemplo mais visível que vocês podem ver. Então, caixas inteiras são feitas de papelão e, às vezes, eles têm uma resistência igual comparado com móveis. Por exemplo, na internet você consegue ver vídeos de pessoas fazendo móveis com caixa de papelão. Por quê? Porque a resistência dele é boa, né? E é feito de papel. Papelão nada mais é do que papel. Aí o pessoal, mas é um papel mais grosso. Sim, mas do mesmo jeito que é feito com esse papel mais grosso, você poderia fazer com um papel mais fino. Você teria que colocar mais em formatos diferentes, não é isso? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Tá. Esse tema aqui, que é o teorema de Steiner, ele é com relação à translação dos eixos. Seria mais uma coisa, tá? Nem sempre, né, meu material ele está colocado para um eixo específico, né? Eu posso transladar isso aqui, eu posso tirar desse eixo e procurar um eixo mais próximo ou um eixo que esteja fora, tá? Então, por exemplo, se meu infinitésimo está aqui nessa parte, nesse quadrante aqui do corpo, e o corpo é tudo isso, na verdade eu vou ter que colocar o eixo para fora do corpo para poder ter as outras medidas. Então, para fazer isso aqui, a gente faz uma adaptação, tá? Não tem quando a gente faz, sei lá, às vezes o material, às vezes você compra na internet um determinado equipamento que não tem a tomada daquele tipo. Aí o que você faz? Você pega um T, você adapta, né? Do mesmo jeito aqui, vocês vão adaptar. Vocês vão adaptar as medidas para esse novo sistema de eixos, ok? O que era x e y agora vai ser o v. Tudo bem, pessoal? Como é que é feita essa adaptação? É com relação a esse eixo. E aí, por exemplo, se eu quiser calcular momento de inércia, agora eu vou ter que levar em consideração os eixos antigos e as medidas novas, tá? Então, momento de inércia em relação a U, que é aqui, ó, vai ser, vou ter que levar em consideração o Y mais o Y que vai do ponto até o eixo X, o A que vai do eixo X até o novo eixo, isso aqui somado vai ser elevado ao quadrado, tá? Porque o momento de inércia, na verdade, é o y ao quadrado. Aí agora você está adaptando, você está colocando outro sistema de eixo, então você vai ter que colocar, além dessa medida, mais a outra medida, que é a diferença dos dois eixos, ok? Todo mundo entendeu? Do mesmo jeito para ver, era x ao quadrado, né? Agora você não tem mais x, você tem x e mais, você tem que levar em consideração lá até o eixo v, tá? Então vai ser x mais b, toda essa distância aqui, ó, tá?
Esse aqui está elevado ao quadrado também, ok? Às vezes os livros vêm com errinhos, tá? Elevado ao quadrado, dA. Momento de inércia dos dois eixos novos em relação aos eixos antigos, ok? Todo mundo entendeu? Entendeu por que eu tenho que fazer isso aqui? Transladar de eixo? Pessoal? O resto daqui é a resolução dessas integrais, né? Então, resolvendo a integral, eu vou ter y mais a ao quadrado, tá? E aqui vai ser uma coisa desse tipo aqui, que eu tenho um intermediário aqui. Como é que resolve esse produto notável aqui? Pessoal, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professora. Como resolve esse produto notável aqui? É a soma do primeiro, Quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. dA, né? Isso. Então, eu resolvi isso aqui, deu isso aqui, ó. Tá? Bom, tem uma regrinha que fala que se eu tiver somas, né? Somas de dentro do integral são integrais das somas, correto? Então, eu vou ter integral de y ao quadrado dA, tá aqui. Integral de 2y dA, tá aqui, ó. 2y dA. E integral de a ao quadrado dA, tá aqui. Integral de a ao quadrado dA, que ele já pulou aqui, as constantes foram para fora das integrais, ok? A é constante e a ao quadrado também é constante. Então, elas saem da integral, ok? Então, para resolver isso aqui, tá? É só ter noção de que 2a integral de a y dA é igual a zero, pois x é um eixo baricêntrico. O que é um eixo baricêntrico? Hum? O baricentro seria os encontros das medianas? Das Exatamente. alturas? Ah, tá certo. Uhum. Tá? São os encontros, né? Da mediana. Tá? Bom, e aí eu vou ter que a integral de y dA vai ser zero, já que é um eixo de encontro de medianas. Então, vai ficar só essa aqui e essa aqui, ok? Partindo daí, eu vou ter só esses dois aqui, só esses dois termos, tá? Integral de y ao quadrado dA, em A, né? E A ao quadrado integral de dA, A, ok? Bom, esses dois aqui ditam a seguinte forma, tá? A ao quadrado, essa integral de dA é nada mais do que a área, tá? E essa integral de y ao quadrado dA em A é o Jx. O Jx é quem? Jx. Eu falei para vocês que J é o quê? J é o momento de inércia, né? J é o momento de inércia. Momento de inércia em relação a x. Lembra que de relação a x é y e o de y é x? Então aqui é Jx. Então, o novo momento de inércia em relação ao eixo U vai ser o momento de inércia antigo, que é o de x, mais a ao quadrado vezes o A.
ok? Tudo bem? Agora a gente vai analisar com relação a V, tá? Ao invés de U, agora é V. No caso de V, como é que vai ser? Olha, eu tenho integral de A, x mais B ao quadrado, né? Ele errou de novo aqui. Esse aqui é para cá, ó. Tá? E aí, como é que vai ficar? Mesma coisa. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. O segundo termo é B. Ok? E aí, separando, deixa eu colocar aqui. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, dA. Vou colocar mais para trás. X ao quadrado. Vou colocar aqui. Momento de inércia em relação a V vai ser integral de A x ao quadrado mais 2 vezes x vezes B mais B ao quadrado. Isso tudo é dA, tá? Então, eu vou ter integral de x ao quadrado dA em A, aqui, de x ao quadrado dA em A, mais integral de 2xb, né? Como ele vai ficar com x, vai colocar o b como constante, ele vai sair esse 2b. Vai ficar só integral de x dA em relação a A, mais b ao quadrado, né? Integral b ao quadrado aqui, ó. Integral de dA em A, ok? Mesma coisa, ó. Como a gente tem que y, o eixo y é o baricentro, né? É o encontro das medianas, ok? Então, esse valor aqui vai ser zero, tá? 2b, esse aqui do meio, 2b integral de x dA, vai ser zero, tá? Então, a gente só fica com esse termo aqui e esse último termo aqui, ó, tá? Esses dois. Esse primeiro termo aqui, tá errado esse aqui também. Os livros também erram. Vou ter b ao quadrado, tá? Bom, esse primeiro termo aqui é o J, momento de inércia de Y, né? Lembra que de Y é x ao quadrado? Tá? Então, isso aqui é um momento de inércia em Y, mais B ao quadrado, integral. Essa integral de dA a é nada mais do que A, tá? Então, é isso aqui. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, isso aqui vai fazer muita diferença? Vai, porque assim, se eu tenho um corpo muito grande e o eixo passa no centro, isso vai acontecer muito, né? Que as referências que vocês têm em normas. Qualquer coisa vocês podem procurar as normas, tá? Ou os livros que vocês já viram, tá? As referências de nova é com um eixo em relação ao baricentro, em relação ao centro da peça. Se eu quero fazer para fora da peça, então eu vou ter que pegar esse centro, pegar os valores de distância dos eixos em relação ao novo eixo, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Do eixo que passa no centro em relação ao eixo que está do lado de fora do material, tá? E daí eu vou ter uma coisa curiosa aqui, que eu vou ter para x de x em relação a u, eu vou ter a ao quadrado vezes a área mais o momento de inércia de x, do que tinha sido dado aqui, tá? E para v, eu vou ter momento de inércia de y, a vezes essa distância ao quadrado, tá? Tem mais outras duas coisinhas que eu quero falar para vocês, e aí a gente pode partir para os exemplos. Uma delas é o raio de giração, tá? Essas três coisas são coisas importantes que vocês vão usar. No raio de giração, vocês vão ter numa superfície plana em relação ao eixo de referência. Nosso eixo de referência é aqui o YX ou XY, tá?
E o raio de giração seria essa distância entre esse material, né? Esse objeto, esse corpo, e esses meus eixos, ok? Então, distância da superfície até o eixo, distância da superfície até o eixo, tá? E aí eu vou ter dois raios de giração. Dois raios de giração. Giração é a letra I, tá? O I em relação ao eixo X e o I em relação ao eixo Y, tá? E daqui eu tenho o seguinte, essa fórmula aqui é óbvio que ela vai ser tirada de umas deduções cabulosas, tá? Como isso aqui não faz parte da ementa de vocês, então vocês vão ter que aceitar que o momento de inércia de x vai ser a área vezes o raio de giração ao quadrado, tá? Do mesmo jeito, em y, vou ter a área vezes o raio de giração de y ao quadrado, tá? Então, quer dizer que se eu quiser saber ou o raio de giração em x ou o raio de giração em y, eu vou ter que colocar todos esses elementos para cá e colocar a raiz quadrada. Então, x vai ser a raiz quadrada do momento de inércia em x sobre a área, ok? Do mesmo jeito de y, vai ser a raiz quadrada do momento de inércia em relação a y dividido pela área, ok? Aqui a gente tem que a dimensão desse raio de giração vai ser L, ou seja, vai ser metro, centímetro, sem elevado a nada, né? Porque aqui, se vocês levarem em consideração, no caso do momento de inércia, é um número elevado a quarta. Então, eu teria J elevado a quarta. Dividido. A área é um número elevado ao quadrado. Então, você vai ter quarta dividido por quadrado, vai dar quadrado. E a raiz quadrada do quadrado é 1. Ou seja, esses númerozinhos aqui sempre vão estar elevados a 1. Todo mundo entendeu? Sim. A última coisa que a gente tem que ver, que é uma das coisas que eu vou depender para poder calcular se determinado material resiste ou não, é o módulo de resistência, tá? E aí o módulo de resistência, ele vai depender do momento de inércia e de um valor máximo de distância. Esse valor máximo que vai confundir vocês, muito provavelmente, que me confundiu quando eu estava estudando. Por quê? Ele sempre é a distância maior que vocês vão ter do corpo em relação a um dos eixos, tá? Então, por exemplo, aqui não é uma distância maior. Então, a maior distância aqui é essa daqui, ó. Tá? Olha, vou ter essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui, tá? Dessas quatro aqui, qual é a maior distância? Vou colocar aqui. 1, 2, 3 e 4. A maior distância aqui, ó, do centro em relação à extremidade é essa daqui, é a 4, tá? Então, os valores de distância maiores aqui vai ser desse ponto 4 para o eixo. Em relação ao x, vai ser y. Vocês vão encontrar o y máximo. Em relação ao y, vai ser o x. Vocês vão encontrar o x máximo. Lembra que, com relação à distância também, para um eixo, é sempre o u, tá? Então, para o eixo y é x, para o eixo x é y. Igual a gente já viu nos exemplos anteriores. Tudo bem? Tá. Se eu tenho a quarta e vou dividir por 1, né? Então, vai ficar a quarta menos 1, 3. Então, todos os elementos aqui vão ser elevados ao cubo da dimensão. Tudo bem? Professora, a senhora poderia explicar de novo como é que eu posso falar? Calma aí. Uhum. É porque me fugiu a palavra. É com relação a quê? Momento de inércia, raio de giração, Não, é o momento de resistência. A módulo de definição resistência? dele de novo. Tá. O módulo de resistência vai ser a relação entre os eixos do baricentro e o momento de inércia relativo a um desses eixos. Se eu tenho de x, vai ser a relação desse baricentro em relação ao eixo x, tá? Do y em relação a y, tá? Então,
módulo de resistência vai ser momento de inércia dividido pelo... Agora, aqui vai ter o seguinte, essa distância aqui vai ser a distância do corpo, daquela parte maior do corpo, em relação ao eixo X. Então, vai dar um Y, né? Ó. Um ponto do corpo onde tem maior distância, tá? Em relação ao eixo X. Por isso que é Y, ok? O eixo X não Certo. passa aqui? Oi. Tá? Certo. Do mesmo jeito, um módulo de resistência para o Y vai ser o módulo, vai ser o... Ai, que agora fugiu. Tá, em relação ao eixo Y, né? A distância desse maior pedaço aqui, ó, o maior pedaço está para cá. Eu parti em 4 aqui para vocês terem ideia de onde era a maior distância. Porque essa distância aqui é pequena, então a maior vai ser essa daqui, ó, no primeiro quadrante, correto? No segundo quadrante, onde é que vai ser a maior distância? Então, eu acho que deve ser ou essa aqui, né? Eu acho que aqui a maior distância é essa daqui, tá? No quarto quadrante, qual é a maior distância? Aí a gente tem que medir aqui, né? No terceiro quadrante, qual seria a maior distância? A maior distância é essa daqui. Não é essa nem essa daqui. É essa daqui. E aí, para você medir essas distâncias em relação ao eixo, sempre vai dar o contrário. Como assim o contrário? A distância do teu corpo em relação ao eixo X vai ser uma medida em Y, porque vai estar paralelo a Y. Tá entendendo? Sim. A distância do teu corpo, a maior distância do teu corpo em relação ao eixo X vai dar Y, porque está paralelo ao Y. Em relação ao eixo Y vai ser X, porque aí é paralelo ao eixo X, ok? Então vai ser sempre trocado. Para X vocês vão calcular Y máximo, para Y vocês vão calcular X máximo, tá? E aí, módulo de resistência é essa divisão do momento de inércia com relação à distância máxima em relação ao eixo, ok? Tudo bem? Sim. Então, a gente tem 1, 2, 3, que é a translação do eixo, e 4, que é o momento de inércia. Então, a gente tem que calcular momento de inércia. Se o momento de inércia teu corpo tiver transladado, ou o corpo for muito grande em relação aos eixos, vocês vão ter que transladar o eixo, tá? 2. Calcular o raio de giração e o módulo de resistência. São 4 coisas a serem calculadas, ok? Nesse exercício aqui, ele manda vocês calcularem o raio de giração, o módulo de resistência relativo aos eixos do baricentro de X e Y nos perfis representados a seguir. E aí ele tem, basicamente, todos os perfis básicos que a gente já deve ter visto em algum momento da vida, tá? E aí ele calcula aqui, ele já dá para vocês o valor de momento de inércia, tá? Tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, tá? Então, se dá o momento de inércia, basta vocês calcularem o raio de geração e o módulo de resistência. Como, por exemplo, aqui, como é que calcula o raio de giração? É o izinho lá. E de módulo geral, pode ser x ou y, vai ser a raiz quadrada de j dividido por quem? Área. Por a, né? Tá? Aí, quando eu for colocar para x, eu vou colocar aqui x, né? Se for y, eu vou colocar aqui y, ok? E o módulo de resistência? Querem que eu volte? Seria o momento De de inércia, inércia sobre o o eixo. valor máximo, né? Distância O valor máxima. máximo. Distância máxima. Colocar D máximo. Momento de inércia
D máximo, né? E aí, se for x ou for y, você já sabe. Se eu estiver calculando aqui de x, esse máximo aqui vai ser y. Se eu estiver calculando de y, esse máximo aqui vai ser x. Beleza? No nosso caso aqui, como é que vai ficar? É só vocês pegarem aqui, ó. Se eu estou calculando de x, eu vou pegar aqui o momento de inércia de x, tá? E a área aqui, como é que vai ser? Como é que eu calculo essa área? Essa distância aqui é b, essa distância toda aqui é x. B vezes X. B vezes x. Na verdade, o eixo aqui é o x, a distância aqui é só h. É h, tá? É b vezes h, tudo bem? Então, a área aqui, ó, é b vezes h, beleza? Agora é só substituir aqui, ó. Onde tiver jx, vocês vão colocar tudo isso aqui. Onde tiver área, vocês vão colocar isso aqui. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Sim, professora. Então, vamos lá. E x, tô muito grosso assim. Vai ser igual a raiz quadrada de BH ao cubo sobre 12 sobre B vezes H, tá? E x é a raiz quadrada de... Então, vou ter B vezes H ao cubo dividido por 12 vezes 1 sobre B vezes H. É isso? Conserva a primeira, que é essa daqui, e inverte a segunda. Então, aqui embaixo tem 1 passa para cima e o BH fica embaixo, ok? Então, x é raiz quadrada de... Ó, b dividido por b é 1. H ao cubo dividido por H dá o quê? H ao quadrado. Quadrado. H ao quadrado, né? Então, como é que vai ficar isso aí? Raiz de H ao quadrado sobre 12. Uhum. Raiz de H ao quadrado sobre 12. Ok? Se eu colocar a raiz aqui nos dois, vai ficar raiz de H ao quadrado dividido por raiz de 12. Não é isso? Sim. Então, aqui vai ficar x igual a raiz de H ao quadrado é só H. A raiz de 12, vocês podem fazer o MMC, que vai ficar 2 raiz de 3, tá? Aí, se vocês quiserem esse raiz de 3 não quer ali colocar aqui embaixo, né? Você faz a disseciação dele. Então, raiz de 3 sobre raiz de 3. E aí vai ficar H raiz de 3 sobre 2 vezes 3, que dá 6, não é isso? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz, corta. Então, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai dar 3 ao quadrado. Raiz de 3 com 3 ao quadrado vai dar 3, né? 2 vezes 3 dá 6, ok?
Tudo bem? Esse aqui é o nosso Sim. x para o retângulo. Oi. Nada não. Esse aqui é o x só para o retângulo. Aí tem todos esses outros aqui. Ele fez isso para vocês, então, se vocês quiserem depois tirar alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, vocês me falam, tá? Ele fez isso para todos eles. Aqui, ó. Fez para o retângulo. Aqui, ó, que a gente acabou de achar. Fez para o quadrado, tá? E fez para todos os outros, as outras superfícies, tá? E aí, no final, ele fez uma tabela. Olha só que legal, com um resumo de tudo: momento de inércia, raio de giração e módulo de resistência. Tá tudo aqui, ó, tá? Então, é óbvio que na prova vocês vão usar a tabelinha, né? Não vou ter que calcular tudo isso aqui de um por um, né? Usa a tabela que fica mais fácil. Vocês não precisam decorar essas fórmulas, não, tá? Basta vocês saberem usar ela, tudo bem? Lembra que todo mundo aqui, o eixo passa pelo centro. Então, quer dizer que se o eixo estiver do lado de fora, aí vocês vão ter que fazer o ajuste da translação do eixo. Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Aqui estão todas as fórmulas. Aí, logo de cara, ele fala assim, olha, no exemplo 2, determinar o momento de inércia relativo ao eixo baricentro X no retângulo de base B e altura H, conforme mostrado na figura, tá? Tem esse pedacinho aqui que ele chama de dy e esse aqui que é o H, tá? E aí ele faz a formulazinha para vocês, tá? Faz a integral, que vai de 0 até H sobre 2, porque a altura toda é H, então vai contar só a metade, né? Nosso XY é só esse primeiro quadrante aqui, ok? Aí ele já sabe que dA vai ser B dy, tá? Base todo vezes a altura que é dy, ok? Daí, na hora de calcular, vocês substituem. No lugar de dA, coloca em função de B dy. Daqui eu vou ter duas vezes a integral que vai de 0 até h sobre 2, b, y ao quadrado, que já tinha, e no lugar de a, eu vou ter a base vezes a altura lá, que é b dy. Até aí, tudo bem? Resolvendo essa integral aqui, a gente chega nesse ponto aqui, ó. O b, ele entra como se fosse uma constante. Constante na integral, ela pode sair, ela sai e entra à vontade, né? Então, eu tenho 2b, integral de 0 até h sobre 2, y ao quadrado, que ficou dy, tá? Como é que é uma integral de y ao quadrado dy? É y ao cubo sobre 3, concordam comigo? Sim. Tá? E aí é só lembrar que isso aqui vai de 0 a h sobre 2. Então, eu vou ter uma parcela que vai zerar e a outra vai ser com o y em relação a h sobre 2. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar h sobre 2, tá? Então, foi o que ele fez aqui. Então, eu tenho 2b, acho que ele devia ter escrito assim, 0 e h sobre 2, ok? E aí, poderia tirar isso aqui. Bom, então, um y daqui, você repete, né? Então, vai ser a primeira. No lugar do h, no lugar do y, você vai colocar h sobre 2, tá? Daqui é elevado ao cubo, sobre 3, menos 1/3 de, no lugar do y, você vai colocar 0. Então, 0 elevado ao cubo, tá? Fazendo essa continha aqui, eu vou ter h ao cubo e 2 ao cubo. 2 ao cubo é quanto? 2 ao cubo 8, vezes 3, 24.
Esse aqui não conta, né? Porque é zero. Então, eu vou ter 24, 2b, vezes h ao cubo, tá? Esse aqui vai ser o momento de inércia em relação a x, tá? Isso aqui é para vocês saberem como é que calcula o momento de inércia, tá? E é claro que não vai fazer isso aqui em todas, né? Você vai fazer só para saber de onde é que vem aquele h ao cubo dividido por 12 que apareceu, ok? Do mesmo jeito ele faz para um elemento de representação que é um triângulo. Ele faz a mesma coisinha que foi feita aqui para o retângulo, tá? É claro que eu não vou querer que vocês calculem isso aqui na prova. Vai estar tudo tabelado. Eu só quero que vocês aprendam a usar isso aqui, ok? Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida de onde saiu o momento de inércia em relação a x do retângulo? Tudo certo. Daqui é o do triângulo, depois vocês deem uma olhada. Aí ele faz mais de algumas figuras, e eu acho essa daqui interessante, que aí vocês vão saber. Ele quer que vocês determinem o momento de inércia, raio de giração e módulo de resistência relativo a esses eixos do baricentro, tá, de x e y, nos perfis, que é um retângulo, um círculo, um quadrado e um triângulo, que eu acho que são os básicos, né? No caso do retângulo, o momento de inércia quanto é? B, BH H ao cubo dividido dividido por por, 12. por 12. Do Y, deu tempo para vocês lembrarem do que é? É só troca, ó. Só troca, é. Só troca. Fica H, B ao cubo, dividido por 12, né? Ok? Aí aqui a gente tem o seguinte. Quanto é que vai dar B? H é 180, né? Correto? Hum? Então, eu vou ter 180 ao cubo. Não, na verdade, aqui é 180 milímetros, né? Se vocês quiserem passar já para centímetro, você já coloca, né? Em centímetro. Então, 180 milímetros dá quantos centímetros? 18. Dá 18, né? Então, H é 18 centímetros. E o B é 12 centímetros, né? Ok? Aí é só substituir aqui, ó. Vocês vão achar o momento de inércia, tá? Tenta fazer que para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso aqui. Nem isso, ok? JX deu 5.832. Que é 12 vezes 18 ao cubo dividido por 12, né? Então, na verdade, você vai ficar 18 ao cubo. 18 elevado ao cubo. 5.832, tá certo? Isso. Aí eu pergunto, qual é a unidade de medida? Centímetro cúbico. Do momento de inércia. Qual a unidade de medida do momento de inércia? O do momento de inércia é a quarta. Uhum.
É a quarta, né? Então é centímetro a quarta, ok? Aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas aqui tá h ao cubo vezes. Cortou aqui, mas lembra que é h ao cubo vezes b, tá? Mesmo que tenha cortado. Então vai ser centímetro a quarta, ok? Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não, professora, tudo certo. Tranquilo? O JY, vocês calcularam? Vai ficar 18 vezes 12 ao cubo dividido por 12. Deu 2.592. 2.000 ou 10.000? 2. Tá. Centímetro a quarta, né? Aí vocês podem colocar assim, a primeira é momento de inércia, né? Então, letra A, momento de inércia. Aí na segunda, vocês coloquem raio de giração e o terceiro é módulo de resistência, ok? Tentem fazer aí o de vocês. Isso aqui já está escrito no próprio coisa, só para vocês verem se vocês conseguem aplicar essas formulazinhas aí. Como é que é a raio de giração? Raio de giração é só pegar lá da tabela, h raiz de 3 dividido por 6, né? Que a gente calculou. Então, o raio de giração em x vai ser 18 raiz de 3 sobre 6. Dezoito raiz de 3 dividido por 3, né? Ou dividido por 6, perdão. 5,19 dá para arredondar para 5,20, não dá? Dá. 5,20 centímetros. Raio de giração é elevado a 1, né? Então é centímetro, ok? E como é que fica o Y? É só trocar. Ao invés de H aqui vai ser o quê? B. B. Então eu vou ter B raiz de 3 sobre 6, ok? O B é 12 raiz de 3 sobre 6. Raio de giração em Y vai ter 12 raiz de 3 sobre 6. Então, no lugar de 18, eu só vou colocar o 12 aqui. 3,46, ok? O outro número é 4 centímetros, né? Tudo bem, pessoal? Sim, professora. Vocês viram que é aplicação direta, né? Então, o que você vai fazer lá para a prova de vocês? O que eu sugiro que vocês façam? Você pegue aquele resumo que eu já fiz, deixa eu pegar ele aqui, tá? Aí, esse resumo aqui, vocês já vão acrescentar as tabelas, que é para não ficar doido igual barata tonta procurando. Que tabela que eu vou procurar, professora? Você vai procurar, por exemplo,
as tabelas de centro de gravidade e de superfície, né? Essas tabelinhas aqui, com esses valores. Qual outra tabela que você vai precisar? A tabela que tem momento de inércia, raio de giração e módulo de resistência, né? Então, já junta essas 3 tabelinhas num único arquivo, tá? Que é para não ficar procurando depois, igual barata tonta, tá? Já deixa no único arquivo. Isso aí vai ajudar muito vocês na hora que vocês estiverem fazendo a prova. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo. Tá. Aí, qual é a outra coisa agora que a gente vai calcular? Momento de inércia, raio de giração, módulo de resistência. Então, vamos calcular o módulo de resistência aqui do retângulo. Calcular o módulo de resistência em relação ao eixo X é B vezes H ao quadrado sobre 6, né? Nosso B deu 12 e nosso H deu 18, tá? Atenção que isso aqui é o básico. Depois a gente vai, claro, fazer com adições de figuras, com subtrações. Então, claro que tudo isso aqui vai mudar, né? B é 18, né? B é 12. H que é 18. Então, 18 elevado ao quadrado, dividido por 6, ok? Doze vezes 18 ao quadrado dividido por 6. Vamos lá. 12 vezes 18 ao quadrado dividido por 6. Dá 648. Deu isso aí? Sim. Deu. Módulo de resistência em relação a Y. Ixi, ficou feio isso aqui. Agora melhorou. Em relação a Y, como eu falei, é só trocar, né? Isso aqui era B vezes H, agora vai ser H vezes B elevado ao quadrado. Então, H vezes B elevado ao quadrado, dividido por 6, né? H é 18, o B é 12, e eu vou dividir por 6. Então, vou ter 18 vezes 12 ao quadrado dividido por 6. Então, é só trocar aqui, ó. 18 e 12. É isso? Deu 432? Isso. Isso. Centímetros ao cubo, né? Tá? É isso aí. Tá? A fração do restante, com esses valores aqui, não. Vamos mudar um pouquinho esses valores, tá? Vocês vão fazer agora, vou colocar aqui em vermelho. Uma com a circunferência de raio 100 centímetros, que vai dar 1 metro. Professora, tem o diâmetro aí na imagem. Sim. 280. Uhum. Eu quero uma com raio. Mas não era só dividir por 2? Não, eu quero com raio de 1 metro. Vai ser 2 metros o diâmetro. Entendeu? Uhum. Aí tu quer com a fórmula, né? Deixa eu colocar a fórmula aqui.
A fórmula dos J's, dos momentos de inércia, é a mesma, né? É π d a quarta sobre 64. Beleza? Os momentos de inércia são os mesmos, ou os raios de giração, né, são os mesmos, que é d sobre 4, e o módulo de resistência também são os mesmos. É π d ao cubo sobre 32. Ok? Então, eu te dei o raio. O que vocês vão fazer? Todas elas pedem o diâmetro. Você vai ter que procurar o diâmetro, beleza? Conseguiram aí? Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou fazer a chamada, tudo bem? Ah, deixa eu ver. Eu já consegui fazer. Escândalo, clear. Tem 21. Professora, Oi. com licença, a Denise. Oi, Denise. Enquanto você
Tá fazendo a chamada. Eu sei que tá ficando chata, mas é porque eu tô ansiosa para saber a nota da prova. Como é que anda? Denise, eu já estou terminando, tá faltando algumas só. Só que eu não posso liberar a nota da prova enquanto eu não terminar todo mundo, Tá bom, tudo bem. Fico no tá? aguardo. Obrigada. E eu também não faço só da aula, né? Tem um monte de coisa para fazer. A gente é 4 em 1, professor. Tem que lidar com extensão, com ensino, com pesquisa. E ainda tem mais a parte burocrática, que é administrativa. Aí Super eu entendo. achei, final de semana eu não vou, né? Só quando é extremamente necessário mesmo, eu sacrificar um final de semana mesmo. E praticamente eu trabalho o dia inteiro, desde as 7, 8 horas da manhã até agora. Aí depois ainda tem mais coisa para fazer. Sempre acumula, não tem jeito. Ah, conseguiram terminar isso aqui? Terminando, professora. O meu. Eu consegui baixar aqui a chamada de vocês, dos que estão presentes, sem falar presente. Eu achei no Google. Agora é só verificar se alguém saiu justamente no momento em que que eu puxei, né? Porque A senhora puxou já? aham, a lista que tem aqui tem as duas Ana Claras, a Eu Caroline, a não Denise. mandei. Hã? Eu não mandei. Tinha acabado de ir Não, ao banheiro. Eu não digitei no chat. não precisa não. Eu, assim, quem está presente aqui, ele já vai pegar direto, entendeu? Pelo aplicativo do Google. Ah, entendi. Então tava. Ele não precisa. Inclusive, eu queria saber qual é esse teu, que tu tem que digitar presente para poder. Eu vou procurar depois de novo o vídeo que eu achei no YouTube, daí eu lhe mando. É porque eles deixaram no link, ou lá embaixo, o link da extensão. É tipo uma extensão do Google Meet. Ah, essa aqui também é a extensão. Vou te mostrar aqui. Tá. Ó, eu baixei a extensão, tá aqui. Tá conseguindo ver aí? Pera, tá compartilhando. Aham, tô vendo. Tá. Aí, ó, vem aqui na extensão, aí vem no modo single. Aí eu posso tanto pedir para download, foi o que eu fiz, né? Pedir todo mundo que tava. Aí tem 21 pessoas, 20 aqui, ó. Então, Sim. tá, Ah, vocês é estão parecido, vendo é aí, né? parecido. Deixa Mas eu. ele não, mas tu não precisa digitar, ele já vem direto, entendeu? É, aham. Acho que essa aí é Mas até ainda tem melhor. 22. Mas é parecido. Acho que só quem entrou depois, professora, foi o Juan. Talvez tinha caído para ele. Ah, tá. Medeiros. Ah, tá. E agora tem 2 no ano. Foi para 26. Beleza. Tá bom, então. Mas eu acho que não tem ninguém faltando aí, não, né? O que vocês acham? Agora eu acho que já tá todo mundo, sim. Tá bom. Tá. Conseguiram calcular aqui os momentos de inércia? São 3 coisas, basicamente, né? Momento de inércia, raio de giração e modo de resistência. Aí você tem que calcular aqui a mais só o diâmetro, que o diâmetro aqui está de 100 centímetros, o raio está 100 centímetros, então vai ser 2 vezes o raio, né? Que dá 2 vezes 100, que é 200 centímetros. E aí, vocês colocaram aqui nas fórmulas, né? No D. Quanto é que deu o momento de inércia para o círculo? Vou colocar geral assim, tá? Eu transformei para metro, tem algum problema? Não, nenhum.
Em metro deu Tem 0,7853 metros a quarto. Então, é πd a quarta sobre 64. Colocar com 100 mesmo. Id a quarta sobre 64. Ah, cadê o pi? Ah, o pi tá aqui. Alfa. Ixi, não. Tô apanhando. Vocês estão vendo o pi aí? Não. Achei. Shift X. Pi vezes o diâmetro, que é 100, elevado à quarta, tá? Dividido por 64, né? Tá certo aí? Professora, a senhora está usando o 100 por quê? Aham. Acabei de ver. Deu 200, né? Tá batendo agora? Sim, só que no caso eu transformei esses 200 centímetros em metros antes de calcular. Aí deu 0,78 mesmo. 0,78. 53,98. Foi que a coisa foi em metro, né? Isso, metro a quarta. Isso. Tá. Você pode passar para metro sem problema nenhum, ok? Ou deixar com a medida que estava, sem problema nenhum também. Qual é o outro agora para calcular? O giro. Raio de giração, né? D sobre 4. 200 dividido por 4 dá... 50. Deu quanto? 50 centímetros. 50. Em metro deu 0,5. 5. 5. 0,5 metros, ok? E, por último, o módulo de resistência. Em geral, dá como? πd ao cubo sobre 32. E d ao cubo sobre 32. Dá 785.398. Se você levar em consideração centímetro. Se for metro, 0,7853. Foi isso? Sim. Isso foi o mesmo valor do momento de inércia. Exato. Só que isso aqui com outra medida, né? Sim, é metros cúbicos. Ou centímetros cúbicos. No nosso caso aqui, metro cúbico, né? Ou centímetro cúbico, se você levar em consideração os 200. Ok? Bom, então é fácil, né? É só aplicando direto, né? Sem precisar ter muito problema, tá? Bom, todos eles estão feitos aqui nas páginas seguintes, tá? Só que eu achei um bem interessante aqui, que é esse aqui, tá? Que eu tenho para calcular o momento de inércia, o raio de giração e o módulo de resistência de uma figura que na realidade é duas. É um quadrado menos um círculo. E para nossa sorte, tanto o quadrado quanto o círculo estão bem no baricentro, estão bem no centro dos eixos, né? Tá? O que você vai fazer aqui? O que vocês acham que deve ser feito?
No caso, a área tem que calcular do quadrado e subtrair do círculo. Exatamente, tá? Então já começa logo fazendo isso, né? Calcular a área do quadrado e tira a área do círculo. Como é calcular a área do quadrado? Lado ao quadrado. Uhum. Dá 400 ao quadrado, né? Isso, E a do dá círculo? πr ao quadrado. Uhum. Então é só fazer. Aqui a gente tem um diâmetro de 200 milímetros, né? Lembra que eu falei que quando não aparece é porque é milímetro? Professora, desculpa, esse material, ele tá no SIGA ou não? Acho que eu botei no Siga, sim. Deixa eu ver aqui. Não, eu mandei para vocês na última aula. Ainda No não botei WhatsApp. no Siga porque eu não baixei. Ah, tá Deixa eu bom. ver. Obrigada. Tá, é assim, característica geométrica das superfícies planas. Tá bom, Tá, que eu obrigada, mandei na aula professora. passada, na terça. Então aqui é assim, para quem não lembra, a gente tem a casinha do milímetro, decímetro, o metro, né, decímetro e o centímetro e o milímetro. Então eu tenho 200 milímetros, dá 0,2 metros ou dá 20 centímetros, ok? Bom, eu prefiro trabalhar aqui com centímetro, ao invés dos 0,2 milímetros. O que vocês acham? É melhor. Vocês sabem usar isso aqui? Essa tabelinha? Ou como é que vocês fazem a passagem? Eu faço pela linhazinha mesmo, aí pro lado multiplica, pelo outro divide. Não, tá. Isso aqui eu aprendi da quarta série e até hoje eu faço assim. Coloca para a unidade de medida, né? Coloca a unidade no meio, né? E aqui são os sub-itens dela. Então, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. E aí eu coloco, se eu tiver em 200 milímetros, eu coloco o valor na última casa, sempre na casa em que eu tô, em que tá dando, né? Se tá 200 milímetros, o último zero vai estar aí na casa de milímetros. E aí eu conto de trás para frente, ó, 0 e 2. Não é assim. Aí se eu quiser colocar, por exemplo, para metro, é só eu acrescentar um zero e uma vírgula. E se eu fazia isso aqui com tampinha de garrafa e coisa que as professoras faziam. E isso ficou na minha cabeça que até hoje eu lembro disso. Eu acho que serviu muito. Gente, se eu quiser passar, por exemplo, para centímetro, aí eu só copio de novo e só vou até a casa do centímetro. Então, eu tenho 20 centímetros. É mais fácil assim, né? Esse daí é mais fácil mesmo. Professora, Hum, essa medida aí de 400, ela tá em milímetros também? quando não aparece, como eu falei. Isso aqui provavelmente é um projeto de mecânica. Quando não aparece, é milímetro. Então, automaticamente você já considera como se fosse milímetro. A não ser que tenha em algum lugar escrito que seja outra coisa, ok? Ok, obrigada. De nada. Então, o diâmetro é 20 centímetros, logo o lado do quadrado é 40 centímetros, né? Estou levando em consideração a mesma
a mesma condição. É assim, é bem mais fácil. Você só tem que lembrar a ordem dos submúltiplos do metro. E a ordem dos múltiplos, se você quiser alguma coisa maior. Por exemplo, quando eu era pequena, eles faziam repetir assim: metro, aí aqui tinha quilômetro, hectômetro, é com H maiúsculo, decâmetro. Aí tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí tem um acoplamento também, quando a gente faz. Tem como passar, por exemplo, para. É só tu lembrar dos múltiplos e dos submúltiplos, né? Lembrar da ordem. Aí, por exemplo, se eu quiser passar o cubo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo o cubinho aqui, ó. E cada casinha eu vou partir em 3. Entendeu? Se quiser ao quadrado, cada casinha eu parto em 2. Entendeu? Aí tem a medida de capacidade também, que no lugar do metro é o litro. Só que o litro ele se encaixa no decímetro, bem aqui, litro. Aí tem decilitro, centilitro e mililitro. Aí tem decalitro, né? Decalitro, hectolitro, quilolitro. É a mesma. Os múltiplos eles se repetem, tanto para a medida de capacidade quanto para a medida de comprimento. É só a mesma, são as mesmas unidades, o H, D, A, entendeu? Aí o litro se encaixa em cúbico bem aqui no decímetro cúbico. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Aí você coloca. É claro que aqui não está tudo igual, né? Mas se tivesse uma tabela, você coloca ela e você consegue passar de litro. É claro que se for com água, né? Dá para passar. Se for outra coisa, aí não dá, não. Mas com água dá para passar direto, sem precisar ter calculadora ou qualquer outra coisa. Eu aprendi isso aqui na quarta série. Eu acho interessante que até hoje eu lembro, porque foi bem fácil de aprender, foi rápido também. Não foi tão doloroso como as outras coisas. Acho que é por isso que eu lembro até hoje. Quando eu estava na terceira, quarta série, eu tinha muito problema com relação a escrever, ler e escrever, e assim, não que eu não soubesse ler nem escrever, o problema é que era muito ruim. E com matemática, eu tinha muito problema com matemática. Eu chorava na frente do caderno, que eu tinha que fazer tarefa todo dia, né? Era ruim, mas como eu aprendi isso aqui com jogo e tal, foi mais fácil de aprender. Tá, conseguiram fazer aí? Então, no caso do momento de inércia, a gente não vai ter mudança, né? O momento de inércia vai ser em relação à figura toda, tá? Então, vou ter 40, sendo A, ok? 40 centímetros. E aí vai ser A quarta dividido por 12. Vou ter momento de inércia em X, tá? O de Y vai ter uma pequena diferença, porque aí eu vou ter o seguinte. Vou pegar Aliás, o de X e o de Y vai ser basicamente a mesma coisa, né? Momento de inércia de X e de Y. Então, eu vou fazer o momento de inércia de X, do X1 e do X2. Aí, se vocês quiserem,
vocês digam qual é que vai ser o x1, qual é que vai ser o x2, ok? E aí você subtrai um do outro, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Então, vamos lá. Momento de inércia. Ah, não, aqui já está dito. O número 1 é o quadrado e o número 2 é o círculo, tá? Então, vou ter do quadrado jx1 vai ser do quadrado é a elevado à quarta dividido por 12, tá certo? Então, eu vim aqui na tabela e procurar o do quadrado. Tá aqui, ó. Os dois são iguais. A elevado à quarta dividido por 12, ok? Então, eu vou ter... O A é 40, né? Ó, o lado A é 400 milímetros, ou 40 centímetros, né? Então, 40 elevado à quarta dividido por 12. 40 elevado à quarta dividido por 12. Então, dá 213.333,3333. Deu isso aí no de vocês? Sim. Então, jx1, 213.333,3. Eu vou cortar aqui no 3. Isso aqui é centímetro elevado à quarta, correto? O x2 é com relação ao círculo. E aí, do círculo, você vem lá na formulazinha do círculo. Π é a quarta sobre 64, ok? Tô conseguindo enxergar direitinho aí? Deixa eu pegar aqui meu carregador que já descarregou. Tô descarregando rápido. Π é a quarta sobre 64. Então, volta lá. Coloca aqui. Π é a quarta sobre 64. O diâmetro é 20 centímetros. Então, vai ser π vezes 20 elevado à quarta sobre 64, né? Tudo bem até aí? Sim. Π. Onde é que tá π? 50. Π é a quarta dividido por 64. 7.853,98. 98 está mais para 7.854, né? Se a gente arredondar. E se vocês não quiserem arredondar, não tem problema. Então, jx2 igual 7.854. Arredondando, né? Isso aqui é centímetro a quarta, correto? Bom, aí para o momento de inércia de x, né? Vai ser o momento de inércia de x1 menos o momento de inércia de x2.
x1, que é o maior, menos o momento de inércia do x2, que é o menor. x1 deu 213.333,3 menos os 7.854 do círculo. Ok? Agora é só subtrair. Vou colocar aqui menos 213.333,3. Então, vai ser esse valor aqui em módulo, 205.479,3. 205.000, 479,3 centímetros a quarta, tá? Como o momento de inércia de x é igual ao momento de inércia de y, né? São iguais, tanto para o quadrado quanto para o círculo, então a gente pode colocar aqui que jx é igual a jy, ok? Tudo bem? Sim. Centímetros a quarta. Isso aqui para momento de inércia. Raio de giração vai ser a mesma coisa, né? A gente vai fazer para a área 1, depois faz para a área 2. Então, a gente vai ter que a área total vai ser a área 1, que é do quadrado, menos a área 2, que é a do círculo, ok? E o momento de inércia que a gente vai usar vai ser esse aqui. 205.479,3. Vocês já calcularam o raio de giração? Ainda não. Não? Tá. Eu vou apagar aqui porque já está feito, ok? Já foi feito, tá lá direitinho no material. Então, o raio de giração de x é igual ao raio de giração de y, tá? Então, aqui vai ser a raiz quadrada de j, que é o mesmo, né? Que é o momento de inércia, dividido por a. Aqui a única coisa que você vai calcular mais vai ser o a. Vai ser o a1 menos o a2, tá? Área 1, a gente já tinha calculado em algum momento, que é 40 vezes 40, né? Aqui, ó, 40 de lado vezes 40. E dá 1.600 centímetros quadrados. A área 2 é πr ao quadrado sobre... É πr ao quadrado, né? Isso. πr ao quadrado. Se o diâmetro é 20, o raio é 10, né? O raio é 10 centímetros. Opa! Então, eu vou ter π vezes 10 elevado ao quadrado. Π vezes 10 ao quadrado. Deu 314,159. 16, né? 314,16. Centímetros quadrados. Tudo bem? Sim. Então, eu tenho que área 1, aliás, a área total vai ser os 1.600 do A1 menos os 314,16 do A2. Ok? Então, a área total vai dar, vou colocar aqui, menos 1.600. Opa, Acho que besteira. Amor, 1.200. Foi? ela não vai. Foi? É isso, coração.
Quer que eu vá ou você sabe? Microfone ligado, gente. Mal. Eu ligo o microfone aí, galera. E eu preocupada aqui, achando que a pessoa tá perguntando alguma coisa. Tá, 1285,84, ok? Mil duzentos e oitenta e cinco vírgula 84 centímetros quadrados, tá? Então, x igual a y, que é igual a raiz quadrada do j, o que é o momento de inércia que deu. O momento de inércia deu 205.479, né? 205.479,3 sobre a área que deu 1.285,84. Chamar de I. Isso aqui vai dar... Vamos lá. Eu quero a raiz quadrada de 205.479,3 dividido por 1.285,84. Deu 12,64, né? Próximo número é 2. Então, I é 12,64 centímetros, ok? Beleza? Por último, a gente tem um módulo de resistência, né? Como é que calcula o módulo de resistência? É o momento de inércia sobre a distância. Aqui a gente vai ter igual também para os dois, né? Vai ser momento de inércia dividido por quem? Pela distância? Qual é a distância máxima? 200, né? 200, né? Olha aí. Do meio para a ponta é 200. Do meio para cá é 200, né? Então, você 20, né, no caso? Isso. D máximo. Ok? Então, a gente vai ter o J, chama de W. O J é 205.479,3. E o D máximo é 400 dividido por 2, né? O D máximo vai ser desse ponto aqui até aqui, ó. Aí, vocês pegam aqui, o D máximo é isso aqui, ou isso aqui. Como a gente tem igual, isso aqui é 200. 200 é 20, né? 200 milímetros, ou 20 centímetros. Vamos dividir isso aqui por 20, beleza? Se eu colocar aqui 205.479,3 dividido por 20 dá 10.273,96. 10.273,96. Aqui é centímetro cúbico, né? Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Alguma dúvida? Não, professora, tranquilo. Tá de boa? Tranquilo? De Tá bom, boa. então. Na próxima aula a gente vai fazer o quê mesmo?
Tá, tem muitos exercícios aí para vocês olharem, tá? O material já tá com vocês. Tá lá no. Tá, eu vou colocar agora no Siga. E aí vocês já vão dando uma olhada. Na próxima a gente vai ver o produto de inércia, o momento centrífugo. E a gente vai aprender a transportar os eixos. Tem outra tabela também, que vocês não precisam se preocupar para saber de onde é que vem a fórmula, tá? E aí a gente continua, porque a gente precisa calcular o momento polar de inércia, que também é importante para definir dimensões de objetos que estão pegando alguma carga. Ok, pessoal? Tudo certo, professora. Muito obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Professora. Boa noite, professor.